Estás com a Hiper FM, estás comigo André Silva e estás agora com a Filipa Custóias, nutricionista, porque vamos agora mesmo a uma pitada de nutrição aqui na tua rádio. Bom dia, Filipa, antes de mais, como é que tu estás? Bom dia, André, estou bem, e tu? Bom dia, também estou bem. Filipa, o assunto que te traz aqui hoje... Exato, o assunto que te traz aqui hoje, e vou-te dizer já assim, sincero e transparente, são probióticos e pré-bióticos. Não sei o que é, mas há uma coisa pelo menos que eu consigo distinguir. Um há de ser antes e o outro há de ser depois, certo? Não estás errado, é verdade. Sendo que o pré é antes, o pró é depois. É depois, exatamente, perfeito. Ok. Não é o que exatamente resta, já não sei. isso. Pronto, mas hoje vais ficar a saber. Então, eu hoje venho falar sobre probióticos e pré-bióticos, que são duas palavras muito conhecidas quando se trata de saúde intestinal. E é algo que muitas vezes... Está certo, aqueles iogurtinhos verdes com a embalagem verde e tal, e não sei o que tem essas coisas. Por Exato, exemplo, já percebi. Por exemplo, mas já vais perceber que não é assim uma coisa tão estranha quanto isso e que na verdade muitos de nós acabamos por consumir sem ter noção disso. Então, vamos já... Isto realmente parece assim uma coisa, as palavras são muito parecidas, mas há bastantes diferenças e é muito importante que nós saibamos essas diferenças para conseguirmos tirar o melhor proveito de cada um. Então, basicamente, o que é que são os probióticos? Vamos começar pelos supostamente após. Os probióticos são micro-organismos vivos, quer sejam bactérias ou leveduras, que têm um efeito positivo no nosso intestino, ou seja, ajudam aqui na absorção, na digestão e na absorção de nutrientes, fortalecem o nosso sistema imunitário e até podem ter influência no nosso humor. O intestino é assim um mundo que a nível de investigação ainda está muita coisa para se descobrir e tem-se vindo a descobrir... Até porque é muito comprido, tem muitos metros. E ultimamente, nos últimos anos tem vindo a ser estudado e tem-se encontrado bastantes curiosidades sobre ele, e uma delas é realmente que a microbiota, ou seja, as bactérias do nosso intestino, acabam por influenciar até mesmo o nosso humor. Então, onde é que nós encontramos estes probióticos? Em alimentos fermentados, como é o caso, por exemplo, do iogurte natural, do kefir, da kombucha, o churkut e miso, que são alimentos ali mais da zona da Ásia, muito comuns lá, mas que cá não é muito comum nós ouvirmos falar. Há algumas pessoas que já incluíram nas suas alimentações. Agora, o que é importante nós percebermos relativamente a esta, por exemplo, esta questão dos probióticos? Iogurtes e kefir até são coisas bastante comuns nas prateleiras do nosso supermercado e os iogurtes então é algo que a maioria de nós consome. Mas para nós termos este efeito dos probióticos, ou seja, para eles terem efetivamente estas bactériazinhas, é importante ler-se no rótulo culturas vivas, ou seja, é importante ter as bactérias vivas para que elas realmente acabem por alojar o nosso intestino e trazerem esses benefícios. Tu estás a utilizar muito a palavra bactérias, eu acho que é bom deixarmos aqui uma ressalva. Estamos a falar, apesar de ser a palavra bactéria, é uma coisa boa, ok? Boa, exatamente, sim, sem dúvida alguma. Nós, no fundo, temos muitas bactérias em nós, nem todas são negativas, exatamente. Sim. Relativamente aos pré-bióticos, não são as bactérias vivas, mas sim aquilo do qual elas se vão alimentar, ou seja, é o pré, efetivamente, ou seja, é a comidinha para elas. No fundo, são fibras e compostos que alimentam estes micro-organismos. No fundo, são o alimento, digamos assim, e estão presentes em alimentos como, por exemplo, a banana, a aveia, o alho, alimentos muito comuns que acabam por ter estes compostos que no nosso intestino vão ser alimento para essas bactérias, e isso é super importante para quê? Para manter o equilíbrio da nossa flora intestinal através do crescimento das bactérias boas, dos probióticos bons. A verdade é que a nossa microbiota, ou seja, as bactérias que alojam o nosso intestino, são quase como se fosse a nossa identidade, ou seja, são muito próprias. Cada pessoa tem um conjunto de bactérias que entre elas acabam por se ajudar e trazer um benefício, mas quando existe alguma alteração na nossa microbiota, ou seja, em alguma estirpe de bactérias ou, por exemplo, nas bactérias do nosso intestino, elas vão trazer-nos aqui algumas consequências. Então,
Resumidamente, probióticos, bactérias boas, pré-bióticos, o alimento para essas bactérias. Agora, é importante nós percebermos que tanto os pré-bióticos como os probióticos são importantes estarem incluídos na nossa alimentação, ou seja, termos um consumo diário deles para, lá está, fortalecer o nosso intestino e alimentar as nossas bactérias. No entanto, pode fazer sentido fazer algum destes em específico de forma isolada, ou seja, tomarmos um probiótico ou tomarmos pré-bióticos. O mais comum é realmente os probióticos, ou seja, existem muitas situações em que eles podem fazer sentido ser tomados, nomeadamente em situações que alterem a nossa flora intestinal, como é o caso, por exemplo, de uma inflamação intestinal, de um período após uma diarreia em que existe realmente uma desbiose, as bactérias que lá estão desaparecem porque foram limpas, digamos assim, ou até mesmo, por exemplo, em casos de obstipação, que faz sentido nós modularmos um bocadinho de forma transitória as bactérias do nosso intestino e isso vai-nos trazer benefícios. Mas deve ser sempre algo supervisionado e acompanhado por algum profissional de saúde. Eu ia perguntar, uma pessoa não vai à farmácia e diz, olha, boa tarde, quero um paracetamol e quero aí uma embalagem de probióticos. Exatamente. Não é bem assim, isto convém ser uma coisa através de um especialista, se calhar através de análises, não sei, não faço ideia. Existem muitos probióticos à venda, cada um vai ter estirpes de bactérias diferentes e, consoante a sintomatologia de cada um, faz sentido aconselhar umas bactérias em específico ou uma combinação delas, portanto, faz todo o sentido que esta toma dos probióticos seja acompanhada de uma recomendação de um profissional de saúde. Mas espero ter deixado aqui explicado esta parte, perceber que são coisas que nós conseguimos facilmente incluir na nossa alimentação diária e que nos vão trazer muitos benefícios se assim o fizermos. É isso mesmo. Fica então aqui estas dicas por parte da Filipa Custóias. Este episódio de Uma Pitada de Nutrição vai ficar depois disponível nos podcasts Hiper FM através do Spotify e também do YouTube. Um beijinho, Filipa. Até para a semana. Até para a semana, André.